Gêmeos, seja bem-vindo ao Templo de Nan. Eu sou a Jade e hoje eu vou fazer uma leitura intuitiva na sua energia para você que tem Sol, Lua, Ascendente em Gêmeos. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber todas as mensagens que o Tarot reserva para você, tá bom, Gêmeos? Começamos aqui com 7 de copas, a energia. Eu tô falando com um geminiano confuso, que se sente preso, se sente de certa maneira perdido e não tem mais uma ideia muito clara de qual caminho seguir, de qual escolha fazer. Eu vejo um geminiano em dúvida e, de certa forma, até um pouco cansado. Tô falando com alguém que tá com uma tendência a fugir de certas coisas, fugir de certas decisões. Eu vejo um geminiano que pode até estar tendo problemas com vícios, com compulsões, se perguntando como é que eu faço isso, ou mesmo sem uma ideia. Sabe quando você tá perdido, que você não tem uma ideia, o que que eu faço, como eu resolvo isso? E por não saber como resolver, eu sinto que você tá se entregando, né? Sabe, já que eu não vejo uma saída, então eu vou ficar por aqui mesmo. Eu vou ficar nesse caminho mesmo. Mas ao mesmo tempo, esse caminho que você tá, Gêmeos, não tá te fazendo bem. Não tá te deixando satisfeito. Você tem certos comportamentos, faz certas coisas em que você não sente que aquilo te nutre, te alimenta. É pelo contrário. Eu tô falando com um geminiano que se sente drenado por algumas situações que existem hoje, no momento, nesse momento que você chega aqui. É para essas pessoas que eu estou falando. Eu vejo muita confusão, muita dúvida. Vocês sentindo que estão meio que vagando, assim, meio sem rumo, sem direção. E eu vejo aqui que talvez você não saiba ainda, você não chegou nesse ponto de entender, mas o Tarot tá dizendo aqui que você tem um sentimento talvez de não ter conquistado algo. Você sente uma insatisfação com você mesmo, Gêmeos, porque você não conquistou algo pra você. Porque você não fez algo que você acredita que você deveria ter feito. E eu vejo uma culpa. Até mesmo, para alguns, pode ser até uma insatisfação tão grande que te faz desacreditar um pouco também. É como se, porque você não conseguiu daquela vez essa conquista, é como se você acreditou na sua capacidade de conquistar. Porque não deu certo uma vez ou algumas vezes, então é porque não é para dar certo nunca, e aí você perde a vontade de fazer, você perde a vontade de agir, de experimentar, de tentar, Gêmeos. Eu vejo aqui você desgostoso, principalmente sobre um passado onde algo não se concretizou como você gostaria. Mas esse sentimento está te prendendo. Esse sentimento, o que está te impedindo de mudar isso, de conquistar, é principalmente esse apego a essa crença limitante, de certa maneira que você não consegue, que você é incapaz,
essa crença alimenta dúvidas sobre você mesmo. Essas dúvidas vão ficando mais fortes e te impedem de agir, de fazer coisas para mudar. Ó, tá vendo? Ó, o julgamento. Exatamente, o caminho que você tá tomando, Gêmeos, agora é de um julgamento muito duro sobre você mesmo. Você tá se julgando muito duramente, você tá sendo muito crítico com você mesmo. Muito, muito crítico com você mesmo. Tudo bem, é natural você avaliar, é natural você olhar para o passado e entender o que você poderia ter melhorado, mas o seu julgamento tá te levando para um outro caminho, tá te levando para um caminho de paralisia, para um caminho até de autopunição, sabe, um masoquismo, assim, de você se punir. Sem perceber, você tem se punido, você tem se culpado. Esse caminho que você está tomando, ele não está te servindo hoje. Ele não está te servindo. Ele está te levando, o julgamento duro, essa autocobrança está te levando a uma paralisia, ou então colocar a sua energia em coisas autodestrutivas, em coisas que não te levam às conquistas que você quer, mas que te desgastam e te consomem a sua energia. Pode ser relações infrutíferas, indignas, algum tipo de vício que consome sua energia, seu tempo. É nesse ponto que você precisa agir, porque você está se julgando pelo passado e se sentindo perdido no presente, mas o tarot está dizendo para você virar esse jogo agora, porque no presente, esse movimento de autocrítica, de cobrança, é preciso ser sublimado, é preciso você transcender para que você tenha discernimento no presente. O que passou, passou. Mas no presente você precisa entender onde eu devo atuar aqui e agora para alcançar o que eu realmente quero. O que eu preciso abrir mão e onde eu preciso focar minha energia para alcançar o que eu quero, Gêmeos. Esse é o movimento que vai fazer você virar o sentido do caminho que você está tomando agora. O caminho que você está tomando agora, ele não está sendo favorável para você. E o tarot traz aqui essa mensagem importante de que você está sendo agente, de certa maneira, de um aprisionamento. E, portanto, está nas suas mãos. Você pode mudar isso, mas precisa atuar no presente. Aqui. Existe um potencial de realização do que você quer, mas que só vai acontecer, esse potencial de realização, ele só acontece no momento em que você começar a fazer uma limpeza emocional em relação a tudo que passou, o que está no passado, que você, o que te frustra sobre as suas escolhas, e você no presente agir com mais razão. Você determinar um caminho para você, eu sempre quis isso, então eu preciso trilhar um caminho específico para chegar até isso que eu sempre quis, mas o potencial para você se realizar, lembra que eu falei que você não estava sentindo satisfeito com o seu momento atual, perdido, para você virar esse jogo, está em você decidir, dar um direcionamento para sua vida claro. É isso que eu quero, é isso que eu preciso fazer. E levar isso a cabo. Ou seja, você se sente perdido de certa maneira e largado, mas só você pode pegar as rédeas da sua vida de novo. Só você pode, só você tem esse poder de dar o rumo, sabe? De não, agora eu preciso dar um rumo nisso. Eu não posso mais ficar nesse limbo
Eu vejo você num limbo, precisa sair desse limbo, você vai ter que usar o seu discernimento para escolher uma direção que você sabe que é a certa no seu coração. Qual a postura de Gêmeos nesse momento? Qual a postura de Gêmeos nesse momento? Como tá se colocando? Exatamente, Gêmeos, olha. A sua postura é de muita carência. Você sente que você está sentindo uma necessidade muito grande, não atendida. Especialmente eu sinto você se sentindo fraco, até um pouco abalado assim na sua saúde, meio que com energia vital baixa. Problemas financeiros ou questões financeiras, dívidas, e você sentindo um certo desamparo. E a gente... Não é errado você sentir isso, porque a necessidade às vezes bate à sua porta, bate na porta das pessoas, mas afundar nesse sentimento está drenando as suas forças. É como se você está num momento vulnerável de necessidades, de uma energia baixa, mas ao mesmo tempo é como se você tivesse sabe quando você pega sei lá, de repente uma gripe, e aí você se joga na cama e fica ali, você mesmo tá tornando isso mais pesado. Então, esse momento é um momento de você encontrar uma força interior para mudar essa postura. A sua postura agora é de muita carência, mas você pode mudar esse jogo. Você pode olhar para o que você ainda tem, né? Porque por mais que você esteja com esses problemas financeiros, ou sentindo que você está com pouca energia, ou até com algum problema de saúde que esteja te fazendo sentir enfraquecido, você ainda está vivo. Então, enquanto houver vida, há possibilidades. O tarot está falando aqui para você, o que você coloca a sua atenção cresce. Se você colocar atenção no que falta, nesse sentimento de carência, nesse sentimento de frustração pelas coisas que você não realizou até agora, pelo que não aconteceu, isso vai te limitar cada vez mais de acessar o que você precisa. O que está influenciando os Gêmeos nesse momento? Gêmeos, você tá num momento em que a sua situação está te convidando a olhar para dentro. Todo o seu contexto, ele exige que você olhe para dentro. No entanto, é preciso que esse olhar para dentro não se torne um enclausuramento para você. Não se torne um momento de apenas ressentir o que não foi feito, ressentir-se do passado, se privar de arriscar, se privar de se abrir para as possibilidades, porque aí você vai ficar congelado, você vai ficar parado. O momento, ele te convida sim a olhar para dentro, no sentido de entender que pensamentos você tem alimentado, que emoções você tem cultivado, que comportamentos você tem manifestado, expressado no mundo, para você entender qual é o seu local de atuação, o que você precisa atuar em você, na sua alquimia interior, para poder as coisas começarem
a fluir e você sair desse limbo. Então, o externo te convida a olhar para dentro, mas esse olhar para dentro deve ser para você encontrar o seu direcionamento e não para você se fechar e se isolar. Vamos ver o que mais com o tarô Zen. Para Gêmeos. É um momento desafiador para Gêmeos, mas tá nas suas mãos. Por mais que você esteja sentindo talvez um desamparo, sozinho, sozinha, enfraquecido, você tem a força. Mas é preciso começar a cultivar isso. Essa sua força interior de tomar uma decisão, levar ela a cabo. O que mais? Que Gêmeos... que Gêmeos enfrenta nesse momento? Que Gêmeos enfrenta nesse momento? De limbo, de necessidade. Que Gêmeos enfrenta nesse momento de limbo, de necessidade. Virou duas aqui. Eu vou aceitar. A voz interior. Momento da colheita. Interessante, Gêmeos. Vamos ver mais uma pra gente entender melhor. Uma última, por favor, para clarificar. Uma última. Resistência. Gêmeos, tem algo aqui que está muito claro. E você está sim avaliando você mesmo nesse momento, olhando para dentro. Talvez até enfadado de olhar para partes de você que você não gosta e olhar para escolhas que você fez que você não se orgulha. Só que esse movimento que você tem feito está indo para um lado que é ácido, que é como se você tá olhando e ficando preso na frustração com você mesmo, na culpa, né, na autocobrança e no autojulgamento de se apontar e dizer, tá vendo o que você fez? Tá vendo, né? Poderia ter feito e tal. Só que isso tá te tirando a oportunidade de olhar para dentro e você acessar uma outra coisa, que é o que esses erros estão te mostrando, o que essas escolhas estão te mostrando. Quando você olha para essas escolhas que você desaprova, para isso que você não, né, se frustra, o que você fez ali que agora você pode fazer diferente? Então, esse lado de culpa, de autopunição, de julgamento, tá te impedindo de transformar, de fertilizar esses erros, de olhar para eles e mostrar o que isso te ensina. E o fato de você estar preso nisso, Gêmeos, de você não
tá sendo difícil para você transcender esse sentimento negativo de autopunição e isso tá te impedindo de avançar para colher o que você precisa. Então, você tá colhendo agora, o fruto que você tá colhendo é amargo. De fato, você tá colhendo um fruto amargo, mas você tá se sentindo sem... É como se você não tivesse sua independência, não tivesse sua autossuficiência. E aí é amargo para você olhar para isso, porque você vê que são consequências de escolhas que você fez. Mas ao mesmo tempo, esse fruto está amargo, porque as escolhas que você fez te levaram para ele, só que ele está mais amargo também pela forma com que você está olhando essas escolhas hoje, porque você também pode usar isso como um fertilizante para escolhas melhores agora, no presente. Só que isso não está acontecendo. Então aqui o tarot está trazendo um alerta para você que o presente ainda é um momento fértil. Mas você não vai aproveitar isso se você ficar olhando, se ressentindo e se martirizando pelo passado. E o conselho que tá... E aqui o que está muito claro é... Para esses frutos se tornarem doces, se você conseguir focar no que esse passado te ensinou, o que seus erros te ensinaram, se você conseguir fazer esse movimento e começar a se curar dessa frustração, dessa culpa que te leva para uma autossabotagem, você vai liberar suas mãos, você vai liberar sua capacidade de manifestação de novo, e você vai começar a fazer coisas, a existir no mundo de uma maneira intencional, a existir no mundo de uma maneira que você cria coisas boas para você. E não que você se machuca sem nem perceber. Você se priva, se prende, se isola. Então aqui vai exigir de você. Não vai ser um agente externo que vai fazer. Você precisa fazer esse movimento. É um movimento, né, de alquimia interior. Ó, fundo do deck. Tá vendo aqui? Renascimento. Vocês vão ter que renascer. É momento de renascer. O que passou, passou. O que passou, passou. É preciso renascer para uma nova vida, para um novo momento, para uma virada na vida, né, como um todo para você, Gêmeos, e para você realmente começar a acreditar em acessar uma plenitude, uma satisfação e se sentir bem com você mesmo. Então aqui é do renascimento, né? Isso aqui é o fim, né? O 10 aqui de espadas tá mostrando, aqui foi vocês se sentindo derrotado mesmo, que é como vocês chegaram, foi o que eu vi. Mas é o fim dessa derrota se você estiver disposto a se levantar e dizer, não, eu não perdi, né, uma guerra, eu não perdi a minha vida, só foi uma batalha. Né? A vida continua, você ainda tá vivo. Tem muita coisa para acontecer ainda, Gêmeos, e tá na sua mão. Sucesso para você, Deus Pai Todo-Poderoso ilumine e acompanhe seu caminho, que a luz divina desça sobre você.